Falar de relacionamentos tóxicos exige muita coragem de nós, mulheres. Porque é difícil mesmo, né? Porque relacionamentos tóxicos, eles trazem muitas consequências pra gente, muitas consequências para os outros. E outra, porque geralmente os relacionamentos tóxicos, eles acontecem com as pessoas mais próximas da gente. As pessoas que a gente mais ama. Então, um relacionamento tóxico pode ser um relacionamento afetivo, claro, mas ele também pode ser um relacionamento com os nossos pais, pode ser com os nossos filhos, com amigas, com amigos, porque a gente é uma só. E a forma que a gente se relaciona com as pessoas é definida a partir do que a gente traz dentro da gente. Então, qual é a construção interna que a gente tem que faz a gente criar relacionamentos tóxicos? E eu tenho certeza que ninguém gostaria de criar relacionamentos tóxicos, mas é o que a gente muitas vezes consegue fazer, por causa do nível de consciência que a gente tem, por causa daquilo que a gente acredita, por causa das coisas que a gente viveu lá atrás, no nosso passado. Mas antes de mais nada, antes de eu continuar esse assunto, a gente precisa conceituar o que é um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico é aquele onde você se sente ameaçado. E muitas vezes você nem tem consciência que você se sente ameaçado. É um relacionamento que tem dependência emocional, financeira. É um relacionamento que ele não faz bem pra mim e muitas vezes também não faz bem pro outro. E muitas vezes a gente não consegue mudar esse relacionamento ou colocar um ponto final nesse relacionamento. Então, o relacionamento tóxico é aquele relacionamento que você se sente ameaçado e na ameaça você vai produzir os hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina, e cortisol e adrenalina muito tempo no nosso sangue vira toxina. A gente fica intoxicado e isso faz mal pra gente, porque o que é tóxico? Aquilo que faz mal. E relacionamentos tóxicos não são só aqueles relacionamentos que existem violência física. Existe uma violência que é a violência moral, que é a violência emocional, né? E que muitas vezes elas ficam escondidas no relacionamento. Então elas aparecem numa brincadeirinha, elas aparecem numa exposição em público. É muito fácil a gente saber quando tem violência, que a gente vê a pessoa machucada fisicamente. Mas como saber que um relacionamento é tóxico de forma emocional ou moral? Esse relacionamento pode ser afetivo, mas pode ser um relacionamento com o seu chefe, com colegas de trabalho, com amigos bem íntimos, com o filho, com os pais. E como saber se esse relacionamento é tóxico ou não? Tem uma evidência, um indicador, que é, quando eu saio de perto dessa pessoa, eu estou melhor ou pior do que quando eu cheguei? Assim eu te convido a começar a observar como que você fica quando você sai de perto das pessoas que você está se relacionando. Agora, por que um relacionamento com uma pessoa que a gente ama faz mal? É muito contraditório isso. Porque é justamente ao contrário daquilo que a gente quer. A gente quer viver bem, ter um relacionamento saudável com quem a gente ama. E por que a gente não consegue construir esse relacionamento saudável? O que tem por trás? O que está lá no nosso inconsciente comandando a gente? Como a gente vai conseguir construir um relacionamento é a percepção que a gente tem da gente mesmo. Como eu me vejo, como que você se vê perante o outro. Então, se eu acredito que eu sou pior ou menos do que o outro que eu estou me relacionando, e combinado a isso, eu fico com medo do outro ir embora, do outro me abandonar, do outro me rejeitar, o que eu passo a precisar fazer nesse relacionamento para o outro não ir embora? Porque a certeza que eu tenho é que algum dia ele vai embora, ou ela vai embora, pode ser amigo, pode ser marido, pode ser chefe. Se for chefe, ele vai me mandar embora um dia, eu tenho essa certeza. E por que ele vai me mandar embora um dia? Por que ele vai me desligar da empresa um dia? Aí vem a imagem, porque eu não sou boa o suficiente, porque tem gente melhor do que eu, porque ele não gosta de mim,
É isso que está por trás, é isso que está lá no meu inconsciente me incomodando, que faz eu me colocar menos nesse relacionamento. E faz eu sentir tanto medo nesse relacionamento. Um dos nossos grandes medos é o medo da separação. Então, quando a gente tem independência emocional no relacionamento, a gente acredita que a gente vai morrer sem o outro. Que a gente vai ficar sozinho e a solidão é horrível, a solidão dói muito. E projetando o futuro dessa solidão, a gente morre sozinho. Isso vai fazendo com que a gente vá se afastando da gente, se negando, abrindo mão daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, porque a gente não pode ser quem a gente é. E por que a gente não pode ser quem a gente é? Porque senão o outro vai embora. Daí a gente passa a usar estratégias para fazer com que o outro fique perto da gente. O medo dele não me amar. Aliás, não é nem medo dele me amar, porque na realidade eu já acredito que ele não me ama. Eu já sou insegura com relação ao amor dele ou dela. E essa minha insegurança faz com que eu me coloque nesse relacionamento de uma forma tóxica para mim. Então esse relacionamento tóxico, ele não tem a ver com o outro, ele tem a ver comigo. Eu não estou num relacionamento tóxico por causa do outro. Eu estou num relacionamento tóxico porque é o que eu consigo construir. E se a gente observar e ampliar a nossa visão, a gente não tem relacionamento tóxico com uma pessoa. A gente tem relacionamento tóxico quando o que a gente consegue construir são relacionamentos tóxicos, a gente constrói com várias pessoas. Com várias. Por quê? Porque a gente é uma só. A gente é uma só. E depende daquilo que eu falei, da percepção que a gente tem da gente mesmo. A questão é o que ela consegue enxergar. Ela não consegue enxergar nada diferente daquilo. Ela não consegue enxergar outra coisa. Às vezes ela nem consegue enxergar que ela está num relacionamento tóxico. Às vezes ela nem consegue enxergar que aquele relacionamento está fazendo mal para ela. A única coisa que ela tem, que ela lida, é o medo do outro deixar. É o medo do outro ir embora. É o medo do outro não amá-la do jeito que ela ama. Ela só enxerga nessa perspectiva. Ela não enxerga de outra forma. E ela realmente acredita que se o outro for embora, ela vai morrer. Ela não sobrevive. E a projeção dela é essa, o outro indo embora, ela ficando sozinha, ela sentindo muita dor, ela morre. É o que ela entende. Morrer de amor. Mas isso não é amor. Isso é dependência emocional. Amor, eu acredito que é a gente crescer junto com o outro. É a gente contribuir para o crescimento do outro e o outro contribuir para o seu crescimento. É o outro contribuir para você acessar coisas dentro de você que você precisa para você expandir. E é você fazer com que o outro faça o mesmo movimento. Amor é a gente dizer sim para o outro. E o outro dizer sim para a gente. E o sim é a aceitação. Aceitação de quem a gente é. Das nossas condições humanas. Nós não somos perfeitos mesmo. Aceitação das diferenças. E isso é uma construção. A minha busca é entender por que a gente não consegue fazer isso. Por que a gente não consegue amar as pessoas. Por que a gente fica querendo que as pessoas mudem, que elas sejam alguém que elas não são. Então, sem dúvida, o julgamento é uma evidência de que a gente está querendo mudar o outro. Então, o outro precisa mudar para ele ser alguém para eu amar. Isso não é amor. A gente pode chamar de qualquer coisa, mas de amor não. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem um padrão mental que eu acho ele maravilhoso. Se você se ocupa em julgar uma pessoa, você não tem tempo para amá-la. Ai, que lindo. Agora, muitas vezes a gente faz isso com o outro porque a gente está fazendo isso com a gente. Eu não me aceito. Eu demando de mim para ser outra pessoa, para o outro conseguir me amar. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer coisas para o outro me amar. Porque quem eu sou não é digna de amor. Essa, para mim, é uma das chaves dos relacionamentos tóxicos. Quem consegue construir relacionamentos tóxicos são as pessoas que não sentem dignas de amor.
E por que que elas não se sentem dignas de amor? Por causa da imagem que elas têm delas mesmas. E essa imagem é uma imagem negativada. Essa é uma imagem que vai dar baixo autoestima para ela. E o que é autoestima? A autoestima é como a gente se vê, e a partir de como a gente se vê, a gente vai fazer uma análise daquilo que a gente é capaz de conquistar. Daí, quando a autoestima está baixa, é porque eu tenho uma imagem negativa de mim mesmo. E acredito que vou conquistar pouco. E daí o tema que a gente está falando é conquistar pessoas. Então eu sou merecedora do quê? Quais são as pessoas que eu estou atraindo para eu me relacionar? Qual relacionamento é possível construir com essa pessoa? Eu mereço amor? É possível amor na minha vida? Eu consigo construir um relacionamento saudável? Se eu tenho um olhar negativado para mim, essas crenças de conquista, elas vão ser muito limitadas, elas vão ser muito negativadas. E à medida que a gente vai vivendo nesse ambiente, a gente acredita tanto nisso. Quantas mulheres falam que elas têm um dedo podre? O que é o dedo podre? Não sabe escolher. Não sabe escolher as pessoas com quem ela vai se relacionar. E daí elas passam a acreditar nisso com tanto sentimento de verdade e passam a se conformar com essas relações, que isso dá uma desistência interna. Desistência do quê? De construir relacionamentos diferentes. Porque elas passam a acreditar que é isso que elas merecem, que é esse tipo de relação que elas conseguem construir. A questão que você precisa olhar, se você está num relacionamento tóxico, é por que que você se submete a esse relacionamento? Por que você aceita ser tratado da maneira que você é tratado? Essas são as duas perguntas-chave. De novo, não tem a ver com o outro. Não é o outro, é o relacionamento que você está conseguindo construir. Você precisa assumir a sua responsabilidade nesse relacionamento. Porque um relacionamento, ele é feito, quando a gente está falando de relacionamento afetivo, por duas pessoas, as duas pessoas são responsáveis por esse relacionamento, pela qualidade desse relacionamento. 50% você e 50% o outro. Qual é a sua responsabilidade de deixar construir um relacionamento tóxico? Por que que você está construindo esse relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é consequência, ele não é a causa. Consequência do quê? Daquilo que você faz, daquilo que você decide, daquilo que você sente, daquilo que você pensa e daquilo que você acredita. Daquilo que você acredita a respeito de você mesmo. Então, de como você se vê. Então, como você se vê vai determinar aquilo que você acredita que você consegue conquistar, aquilo que você consegue construir. E é muito fácil a gente não enxergar que a gente está num relacionamento tóxico. É muito fácil a gente não entender que a gente está num relacionamento tóxico. Por quê? Porque muitas vezes é um padrão e a gente não consegue enxergar coisas diferentes para nós. Não consegue acreditar que pode ser diferente. Porque imagina uma coisa, se a gente tem num ambiente familiar um relacionamento tóxico entre os nossos pais, o que a gente vai acreditar que a gente vai ser capaz de construir? E a nossa tendência é a gente acreditar que a gente vai se relacionar da mesma maneira que os nossos pais se relacionam. Por mais que a gente fala, comigo vai ser diferente, eu não vou aceitar o que minha mãe aceitou, eu não vou aceitar o que meu pai aceitou. Por mais que a gente fale isso, a gente acaba construindo isso. Por quê? Porque foi a nossa escola, foi o nosso aprendizado. Então, para a gente construir um relacionamento diferente, a gente vai precisar mudar o nosso sistema de crença. E é importante a gente olhar também o outro no relacionamento. Então, quem é esse outro e por que esse outro está agredindo? Essa pessoa que é maior e que muitas vezes percebe a fragilidade do outro e age de forma abusiva no relacionamento. Quem é essa pessoa? O que tem por trás desse comportamento dele? Eu estou dizendo isso não para justificar. Não para a gente justificar
e se submeter a uma situação dessa. Mas a gente precisa olhar e cuidar do outro. Porque atrás da violência, na maioria das vezes, a gente vai encontrar uma grande dor. Então, na realidade, são duas pessoas que estão com dor se relacionando. E conseguem construir esse relacionamento tóxico. Por exemplo, uma pessoa num relacionamento que aceita a imposição do outro, se você quiser é desse jeito, se você quiser ficar comigo é assim, então existe uma certa chantagem emocional aí. Então existe uma pessoa que está fazendo a chantagem e existe a pessoa que está recebendo a chantagem. Então quem é a pessoa, o que está acontecendo com a pessoa que está aceitando a chantagem e quem é a pessoa que está fazendo a chantagem? As duas têm dor. Porque quando o outro faz a chantagem, quando uma pessoa faz uma chantagem, ele também está com medo do outro ir embora. E a forma que ele acredita de que ele vai segurar essa pessoa é fazendo a chantagem. Se a gente está falando de um relacionamento afetivo onde a gente tem o mesmo nível hierárquico, uma das partes fala, você precisa me obedecer. Nós estamos falando de um casal, aqui a gente está falando de um casal, então você precisa me obedecer. Porque se você não me obedecer algo, eu vou te fazer algo ruim, você vai aprender, você vai ver quanto isso custa. O que está acontecendo com essa pessoa que está se impondo nesse relacionamento? O que tem por trás dele? Ele precisa ser cuidado também. Eu preciso. Se eu estou num relacionamento e estou me submetendo a isso, eu preciso ser cuidado. Mas o outro também precisa ser cuidado. De novo, não é para justificar, mas é para a gente compreender. E muitas vezes a gente se vê vítima de um relacionamento tóxico, mas vale também a gente observar se a gente também não está sendo responsável de fazer com que o outro sinta pior do que quando ele chegou perto da gente. Porque um relacionamento ele é feito por duas partes, pelo menos. Por essa interação. O outro pode começar, mas eu também posso continuar essa relação tóxica. Ou eu posso começar e o outro continuar. Então, às vezes, fica tão embolado que a gente não sabe aonde que está o fio da meada. O que a gente precisa ter em mente é que se a gente está num relacionamento tóxico, tem uma causa. Se a gente quer mudar esse relacionamento, a gente precisa fazer algo de diferente com esse relacionamento. Se o objetivo é construir um relacionamento saudável, eu preciso entender o que faz, o que deixa esse relacionamento saudável. Tá aí um bom tema para a gente trabalhar. O que faz um relacionamento ser saudável? Porque muitas vezes a gente só vê o relacionamento tóxico, como que ele acontece. Agora, o que faz um relacionamento ser saudável? Se eu quero construir um relacionamento saudável, o resultado, o objetivo é esse, eu preciso ter uma ação, um comportamento saudável. Eu preciso ter decisões saudáveis, assim como emoções e pensamentos. Eu, da minha parte, e o outro. Então, para eu construir um relacionamento saudável, o outro também precisa. Eu preciso fazer essa checagem com o outro. Você quer construir um relacionamento saudável junto comigo? Ah, eu quero. Ok. Então, o que é um relacionamento saudável? O que você vai abrir mão do que você está fazendo, que está fazendo toxina no nosso relacionamento? O que eu vou abrir mão de fazer que está trazendo toxina para esse relacionamento? Já fica aqui a dica do próximo tema que eu vou trabalhar. Relacionamentos saudáveis. Como construir relacionamentos saudáveis?